Muitas pessoas 35 mais costumam se sentir solitárias em seus problemas. O que acontece quando todo mundo conta com você, mas você sente que não pode contar com ninguém? É bem comum eu ouvir frases como: eu sinto falta de alguém que realmente me entenda, sem dizer que é exagero ou frescura. Ou: todo mundo me procura para desabafar, todo mundo me vê como ponto de referência. Eu tenho até muitas pessoas à minha volta, eu estou sempre cercada de muita gente, mas quando se trata dos meus problemas, eu me sinto muito sozinha. É bem comum as pessoas me verem como a pessoa que tem a resposta, que sabe tudo. Quando eu demonstro uma fragilidade, querem dar conselhos que são vazios, ou me julgam, ou não me entendem, né? E se alguma dessa situação faz sentido para você, fica comigo até o final desse episódio. Eu vou te ajudar a entender por que isso acontece e trazer formas leves e práticas de lidar com essa situação. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. É um prazer ter você aqui. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a se desenvolver, crescer. Eu ajudo pessoas 35 mais a cuidarem da saúde emocional, reorganizarem a vida e a carreira e viver com mais sentido e leveza. Você é a pessoa que todo mundo procura? Vamos começar falando dessa cena. No trabalho, em casa ou na família, você é uma pessoa que todo mundo procura quando está precisando de ajuda. É você que aconselha, é você que organiza, é você que escuta, que resolve, que faz a planilha, que negocia os conflitos, que segura a barra emocional de muita gente. Por fora, isso passa uma imagem de força, de maturidade, de competência. Você se sente bem fazendo isso, tem um certo alimentar do ego nesse sentido, né? Mas por dentro, muitas vezes, o que aparece é cansaço e até um certo ressentimento, porque você tá ali para ajudar todo mundo, mas quem olha para você assim também? E com quem você conta? Né? E aí, nesse ponto, o que você precisa desenvolver? Geralmente, essa pessoa que é o ponto de apoio de todo mundo acaba reforçando esse papel, né? Será que você está reforçando esse papel de ser quem cuida, de ser disponível, de que as pessoas podem contar, sabe? De que entende todo mundo? E se você está reforçando esse papel, será que não é hora de começar colocando alguns limites? Porque você precisa entender a diferença entre ser referência, porque é boa no que faz, e ser sobrecarregada, porque ninguém respeita os seus limites. Percebe a diferença? Então, se você é essa pessoa que todo mundo procura, de um lado vai ter esse orgulho disso, por ser essa pessoa forte, por ser essa pessoa madura, por ser essa pessoa que conhece das coisas, mas por outro, né, isso cobra um preço alto de que você também está sempre cansada, né? Você sente que está cercada de pessoas, mas ainda assim fica sozinha? Esse é um outro cenário, porque aqui entra aquela sensação mista. Você tem família, colega, amigos, talvez até o relacionamento, uma agenda cheia, a rotina é cheia, mas quando você para, vamos pensar naquele momento que está sozinha no seu quarto, você se sente tão sozinha mesmo, né? Não é aquele momento de solitude. Eu tô aqui, que bom que eu tô sozinha, apreciando a minha própria companhia. Não é isso. É sentir e falar: poxa, eu tô com minha cabeça assim, eu tô com esse problema, eu não posso nem ligar para ninguém, eu não posso nem contar para ninguém. Isso é desesperador. É a solidão da pessoa que não tem um espaço seguro para dizer o que sente, o que pensa, né? Se você sente que tem esse espaço, ótimo, sabe? Você pode dizer: hoje eu não tô bem, sem ouvir críticas ou sem ser julgada. Recentemente uma cliente me contou assim: Sheila, achei tão injusto. Uma pessoa, uma amiga, estava sempre, toda vez que ela precisa, ela me procura, sempre vem me contando: porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, no trabalho aconteceu isso. E eu escuto, às vezes eu entendo, tem hora que eu acho que ela até reclama demais, mas eu não falo, porque eu sei que é pesado mesmo. Mas um dia desse eu fui falar uma situação com ela aqui de casa, e ela falou comigo: nossa, mas você reclama demais. Muita gente queria ter uma família igual a sua. Ela, mas
como assim? Você reclama comigo o tempo todo e eu não te dou esse corte. Então, essa situação é muito mais comum do que a gente pensa, né? Tratar essas frases. Você quer ver? Geralmente, na clínica, aparece assim: Sheila, eu sinto falta de alguém que realmente me entenda, sem dizer que é exagero ou frescura. Ou, eu só queria um lugar para desabafar sobre o meu dia sem precisar ser forte o tempo todo, sem precisar ter dedos, sabe? Poder falar exatamente o que eu sinto, o que eu penso, né? Eu tenho muitas pessoas à minha volta, mas eu não sinto que tenho alguém para realmente contar, para falar a verdade, né? E quando a gente está falando dessas pessoas que têm altas responsabilidades, então pensa, uma situação, a pessoa tem um problema de saúde e ela é responsável por cuidar dos pais, ela é responsável por cuidar dos filhos, ela é uma gerente na empresa. E ela pensa, Sheila, se eu contar para alguém que eu tô com esse problema de saúde, essas pessoas vão ficar preocupadas, essas pessoas vão ficar ansiosas, mas não necessariamente vão fazer alguma coisa para me ajudar. Então eu fico me auto-silenciando. Algumas falam assim, eu só falo essas coisas para você aqui, Sheila. E isso pode fazer a pessoa começar a diminuir a própria dor, sabe? Eu atendi, gente, é uma coisa assim que até hoje eu falo, não é possível. Eu atendi uma pessoa num tratamento de uma doença muito séria que falou comigo assim, Sheila, eu tava com dor, eu tava assim mal e tive que ouvir do meu esposo que eu não cuido dele, que homem que não recebe cuidados acaba procurando fora. Eu me senti tão sobrecarregada. Será que eu tinha que dar conta do prazer dele naquela situação que eu estava passando? Então, assim, é muito comum, principalmente em mulheres. E isso vai gerar consequências no corpo, na mente, né? Irritabilidade, insônia, ansiedade, explosões aparentemente do nada, choro, depressão, porque a pessoa vai segurando tudo sozinha, né? Só que tem uma situação aí também. Essas mulheres fortes demais, essas pessoas que precisam ser fortes o tempo todo, geralmente têm uma dificuldade enorme de pedir ajuda. Então, se você é tão boa em falar para os outros, por que é tão difícil permitir também que alguém esteja aí para você? Porque tem sim a situação de que espera do filho, da irmã, do pai, da amiga, e tem a situação em que não quer falar para essas pessoas, né? Então podem ser crenças como, se eu não der conta de tudo sozinha, eu vou acabar decepcionando essas pessoas, ou se eu baixar a guarda, se eu mostrar fragilidade, não, essa é muito comum, se eu mostrar a minha fragilidade, eles não vão me respeitar mais, né? Ou as pessoas me veem como referência, elas me veem como forte. Se eu mostrar para ela esse problema, elas não vão me ver assim mais, né? E não está pronta para abrir mão disso, né? Esse medo de ser vista como ingrata, como reclamona, como a pessoa fraca, medo de virar peso para os outros, isso tudo gera muita dificuldade de pedir ajuda. Você se reconhece em alguma dessas situações? Eu confesso para você que às vezes eu me sinto assim. Embora eu tenha pessoas maravilhosas na minha vida, vez ou outra eu fui criada com essa, irmã mais velha, com essa percepção de que tinha as respostas. E confesso para você que, sei lá, de uns 7, 8 anos para cá, que eu tenho conseguido mostrar minha fragilidade, contar sobre os meus tropeços, os meus erros, sabe? Conseguido mostrar que também sou vulnerável, que também preciso de ajuda, porque a Sheila forte, que dava conta de tudo, era bem predominante até meus 33, 34 anos, né? E aí eu peço para você fazer uma reflexão. Existe uma diferença entre ser vulnerável e ser incompetente. Você consegue perceber essa diferença? Estar vulnerável ou estar precisando de ajuda não quer dizer que você é incapaz, né? Pedir ajuda não significa desistir da própria força, mas confiar, né, em que você tem pessoas ao seu redor para te ajudar. E se você não tem?
não tem, tá na hora da gente começar a procurar. Vamos pensar assim, como sair desse lugar, tá? E aí a gente tem dois cenários. Primeiro é estar cercada de gente e se sentir sozinha porque não tem ninguém para contar. E o segundo é, tem pessoas que eu posso contar, mas eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Como sair desse lugar? O primeiro passo é validar o que você sente. Não é mudar tudo, mas considerar o que faz sentido dentro da história que você viveu. Não é frescura, se você se sente cansada, não é exagero ter que contar para alguém um problema. Então, observar as pequenas faixas também de solidão, sabe? Você primeiro valida o que você sente. No segundo, você vai observar o que te faz se sentir sozinha. Porque pode ser que você tenha uma amiga que conta um tipo de problema, ou que tem um esposo que conta outro tipo de problema. Você vai precisar fazer essa peneira. Quem são as pessoas que estão ao meu redor que realmente eu posso contar, que eu posso falar sem me sentir invalidada, né? Quais são as pessoas de qualidade que eu tenho ao meu redor? E pode ser que você, fazendo essa peneira, não encontre ninguém. E tá tudo bem também. É bem mais comum do que você imagina. Então, você pode ajudar as pessoas a desenvolverem esse papel, experimentando pedir ajudas em doses pequenas. Escolha uma pessoa com uma boa maturidade emocional, que você não vai demonstrar toda a sua vulnerabilidade, mas você vai aos poucos contando um pouquinho de cada vez. Pode começar com um assunto menos profundo num primeiro momento, permitir que a pessoa divida com você uma responsabilidade, ou permitir que a pessoa faça alguma coisa dentro da casa. A pessoa aos poucos vai percebendo que você está disposta a receber e não somente a dar, né? Então, porque tem gente, esses dias eu estava conversando com uma cliente que ela falou: Sheila, tentei dividir as tarefas essa semana, mas aí o meu marido fez isso e eu falei: ai, você fez tudo errado. Falei: olha, mas as pessoas vão fazer diferente de você, né? A pessoa fez do jeito dele e não é que estava errado, pelo contexto que ela me contou, não é que estava errado, só não foi feito do jeito que você faria. Então a gente vai ter que trabalhar com esse seu controle também, que as pessoas não são fantoches, né? Então você vai aos poucos delegando, mas também vai trabalhando em você o respeito ao tempo do outro, ao ritmo do outro, ao jeito do outro fazer, né? E que é bem mais desafiador do que parece. Agora, você pode também criar um espaço seguro para falar. Muitas mulheres, principalmente com mais de 35 anos, sentem que a terapia é um lugar onde podem realmente mostrar a sua vulnerabilidade sem crítica, sem julgamento, sabe? Não precisa ser a mãe perfeita, a profissional perfeita, a filha perfeita, ela pode ser ela mesma, com todos os seus defeitos. E é um espaço seguro para você ser ouvida e se sentir acolhida, e inclusive fazer essas reflexões que a gente está propondo nesse podcast de hoje. Na terapia você não vai sair com todos os seus problemas resolvidos, não é assim que funciona. Você vem como está e a partir daí a gente começa a entender juntas o que está pesando tanto, né? E se enquanto você ouvia esse podcast, você pensava assim: isso é sobre mim, eu já me senti assim, talvez seja a hora de parar de carregar tudo sozinha, né? Você não precisa ser forte o tempo todo. Cuidar de você também é uma forma de cuidar de quem você ama. Combinado? Então, vamos revisar? O que a gente falou hoje? Então, por que você conta, todo mundo conta com você e você não pode contar com ninguém? Tem um primeiro passo, pode ser que de fato você esteja cercada de pessoas em que você não se sente à vontade, e pode ser que você também seja uma pessoa que está por conta própria, segurando as pontas, fazendo tudo sozinha e com dificuldade de pedir ajuda. E a gente precisa validar o que sente, começar a pedir ajuda em doses pequenas, trabalhar essas relações. Muitas vezes vai passar por tirar algumas pessoas da sua vida, colocar outras, e a terapia pode ser um espaço seguro para você organizar tudo isso. Combinado? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com todo mundo que possa gostar e me siga também nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi, para você ser avisada toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço!